informando a todos boa noite, que hoje nós estamos fazendo o nosso estudo Boa dia noite. 10, hoje, dia 10/9, boa noite. Estamos fazendo o nosso estudo de forma virtual, pelo Zoom, porque os nossos grupos de estudo optaram por não realizarem o estudo presencialmente, considerando os feriados, que muitos iam viajar e não estariam presentes, mas sugeriram, nosso Chacu sugeriu, que a gente fizesse pelo Zoom, e todos concordaram, para que não perdêssemos a oportunidade do estudo. Então, nós vamos repetir aqui, gente, porque eu falei antes, mas não estava gravando. Estamos estudando hoje o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 25, quando Jesus, em resposta aos fariseus que diziam que ele havia curado um cego mudo por Beelzebu. Ele curava por Beelzebu, não porque ele tinha poderes, porque ele era o Messias, mas porque ele era vinculado a Beelzebu. E Jesus, então, respondeu. Jesus, porém, conhecendo-lhes as reflexões, disse: todo reino dividido contra si mesmo está deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. E nós, como sempre fazemos, tomara que eu consiga direto, já está aberto, como eu sempre deixo, mas nos últimos momentos, quando eu tento compartilhar, eu não consigo, mas vamos ver. Compartilhar o vídeo do Aloysio Elias. Ele está aqui, sim, ó. Que vai falar de uma maneira muito coerente, muito interessante sobre esse versículo de hoje. Bom, boa noite. Vamos continuar então nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 12, né? Naquela passagem que inicia com a cura. Vocês estão ouvindo bem aí? Do cego, mudo. Sim, um pouco baixo, mas dá para ouvir. Eu acho Que, baixo. pelo menos na tradução do Haroldo. Estou ouvindo bem aqui. É intitulada Jesus e o Beelzebu. E na semana anterior a gente entendeu o porquê que ela tem esse nome. Por que a Jesus e o Beelzebu? Porque quando Jesus, assim que Jesus termina de curar o cego endemoniado, a multidão que presenciou o fenômeno mediúnico passou a chamar Jesus, a bradar em alta voz, chamando Jesus de o filho de Davi, Ben David, né? O que é isso? Só para a gente lembrar direitinho que linha de raciocínio nós estamos já há 2 semanas. Existe uma perspectiva hebraica do tempo de Jesus, do século I, numa promessa messiânica, uma espera messiânica, em que o Messias aguardado, né, o Salvador, o libertador prometido por Deus, ele viria em 2 versões. Seriam 2 Messias. A primeira, versão mais gloriosa, o Rei dos Reis, o Governador dos Governadores, né, é o chamado Filho de Davi. Porque se acreditava que esse Messias seria da casa de Judá, né, da tribo de Judá, descendente do rei Davi, que foi o rei mais glorioso de Israel. O outro Messias aguardado na tradição hebraica, no século I, era o Ben Yosef, o filho de José do Egito. E se pensava nesse Messias como um servo sofredor. Esse Messias ele vai libertar, ele vai salvar, mas sofrendo por nós, se entregando ao sacrifício extremo. Assim como fez José do Egito, que foi perseguido pelos seus irmãos, não é assim a história? E mesmo assim ele perdoou os seus irmãos e auxiliou seus irmãos, né? Trouxe toda a família da Palestina, que estava na época em seca, até o Egito, onde ele era grão-vizir, onde ele era primeiro-ministro. Então existia essa expectativa, essa espera.
de um Messias glorioso, rei todo-poderoso, Ben David, né, filho de Davi, e um Messias que era sofredor, que abraçou o sacrifício extremo por amor à humanidade. É o Ben Yosef, o filho de José do Egito, o descendente de José do Egito. Se imaginava que haveria duas versões, dois Messias. O Ben Yosef, o servo sofredor, viria antes do Rei dos Reis. Tá certo até aqui? Acontece que essa visão é equivocada, porque, na verdade, as duas expressões, primeiro, elas não devem ser entendidas ao pé da letra, literalmente. Não quer dizer, as duas expressões messiânicas, que Jesus necessariamente fosse um descendente consanguíneo de alguma dessas linhagens da tradição hebraica. Não quer dizer necessariamente. Em segundo lugar, que essas expressões fazem menção à característica, à essência da obra messiânica. De alguém que é sim glorioso, que é sim grandioso, que é sim um governador do orbe, mas porque entre os homens se faz pequeno, se faz o mais sofredor, se faz o servo de todos. Entendeu? A visão imatura e ingênua da multidão só consegue perceber o Jesus glorioso, só consegue perceber o Jesus que estende as mãos e cura um cego. O olhar do discípulo, esse sim, mais arguto, mais acurado, consegue perceber a camada mais sutil e mais profunda, mais delicada do entendimento, que é aquela que percebe Jesus, que percebe o Messias, também como aquele que é perseguido pelos fariseus, os irmãos inferiores, mas amando e perdoando os mesmos, o servo sofredor. Foi isso que a gente estudou até a semana passada. Correto até aqui? Na semana anterior, especificamente, a gente tratou da maledicência dos fariseus, desses irmãos perseguidores de Jesus, né? Porque eles pegam e falam, não, ele não é filho de Davi, não. Ele é servo do Belzebu. Ele é servo do Deus pagão. E os demônios obedecem ele quando ele expulsa o demônio, porque eles são da mesma laia. É como eles comentam a cura do cego endemoniado. Eles não conseguem ver beleza e nobreza no gesto. Eles projetam no ato, no gesto, a inveja, o ciúme, a antipatia que eles tinham pela figura de Jesus e pela figura do discipulado. Tudo bem? No versículo de hoje, que é o versículo 25, nós vamos ver Jesus reagindo a essa maledicência farisaica. Em muitos momentos, Jesus precisou se posicionar por uma questão didática pedagógica, né? Por um compromisso de professor, um compromisso de educador perante esses irmãos em sofrimento, né? Então, a narrativa evangélica vai dizer assim: Jesus, porém, conhecendo as reflexões deles, disse-lhes. O pensamento mais íntimo ali era transparente, translúcido para Jesus. E porque ele conhecia a maledicência que andava por dentro de cada um daqueles fariseus, ele disse: todo reino dividido contra si mesmo está deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Vamos repetir essa parábola, esse machal. É uma charada, né? Um enigma. Todo reino dividido contra si mesmo está deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Luiz, como é que você sabe que é uma parábola? Que é um machal? Né? Que está dentro do conjunto de Mechalim, né? de parábolas de Jesus. Porque na sequência, no próximo versículo nós vamos estudar na semana posterior, se faz referência à questão do que ouça quem tem ouvidos de ouvir, ou né, que veja quem tem olhos de ver, que é um bordão, um refrão, que aparece na narrativa evangélica sempre que Jesus propõe um machal, fazendo uma lembrança aqui, acho que essa lembrança é muito importante.
A gente está acostumado a entender a parábola, o machal, sempre como uma historinha. Não é assim? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, a história do filho desgarrado, do filho que se afasta do pai. A parábola do óbolo, né, da viúva. Então, sempre que a gente vê uma narrativa, uma historinha, a gente entende como parábola. Mas parábola também são as charadas, os enigmas, as pegadinhas, às vezes até as anedotas de humor, as piadas que Jesus contava. Existem vários ditos de Jesus que para nós não são engraçados porque eles são culturais, né? Eles fazem mais menção à questão da cultura da época, mas são anedotas. Aqui o que nós temos nesse versículo é um enigma, é uma charada. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir, que veja quem tem olhos de ver. Vamos tentar matar essa charada? A doutrina espírita, a literatura espírita já nos oferece algumas chaves decodificadoras dessa charada. Porque nós já discutimos aqui inúmeras vezes o padrão de metáfora que a palavra casa representa dentro da narrativa bíblica. Casa é o quê? Quem sabe, quando ele se refere a casa, o que ele se fala? Templo interior. Exatamente, casa... É o templo, é a mente, né? Casa mental. Casa mental, isso aí. Exatamente, é isso que ele vai falar, né? Essa casa que Jesus fala, toda casa dividida, né? Toda cidade dividida, não ficará de pé. Ele vai explicar agora, eu achei muito interessante, porque a gente realmente, se não tiver essa chave, não digo nem tanto da doutrina espírita, que também é uma chave para abrir a porta, né? Jesus é a porta e a doutrina espírita é a chave. Mas se a gente não tiver ainda uma outra interpretação que nos ajude a entender, mesmo a doutrina espírita, eu não sei, eu talvez não entendesse que essa casa dividida seria, ele estaria se referindo à casa mental. A nossa casa mental é dividida em 3 partes, vocês lembram? Sim, do livro No Mundo Maior, né? Sim. E o Calderaro fala com o André Luiz, né? Quais são as 3 partes? Quem lembra? Vamos refrescar a memória. O porão, a sala e o sótão. Uhum. O porão são nossos Pensamentos primitivos. nossos atos do passado, nossos instintos. Isso. A sala, vamos dizer assim, o andar principal é a vida atual, é aquilo, é o momento em que nós vivemos. E o sótão é o homem do futuro, o homem puro, o homem que vai se libertar de todas essas imperfeições e vai estar em contato direto com Deus. Ele vai explicar isso direitinho, eu só queria para a gente lembrar, porque a gente fez um estudo mais profundo desse capítulo 3, né, do Mundo Maior. E eu fiquei surpresa quando ele falou sobre isso, eu não esperava, achei interessante. Casa mental. Nunca é demais mencionar, dizer que isso não é uma coisa da nossa cabeça, não foi invenção nossa. Isso foi convencionado no plano espiritual e está presente numa palestra do espírito Calderaro, lá no livro O Mundo Maior. Um capítulo chamado A Casa Mental. Então é uma metáfora muito poderosa essa da casa. E explicando ela a gente vai entender reino e vai entender cidade. Tá? Nós ainda não vamos marcar aqui as palavras em destaque, porque vão ser muitas, de uma vez só. Vamos primeiro utilizar o fio da meada aqui com casa, para poder entender tudo que vai ser mapeado no versículo de hoje. Numa casa, em geral, normalmente, moram uma ou mais pessoas. Normalmente. Mais pessoas? Olhem todas as casas da rua de vocês. Todas as casas moram uma pessoa sozinha? Não. Então existe aí um padrão de normalidade. Esse padrão diz que normalmente uma casa abriga uma família, correto? Várias pessoas. Até aí tudo bem. No caso da casa mental, no caso específico da casa mental, nós vamos entender que são 3 moradores. E aqui nós estamos seguindo a linha de raciocínio do Calderaro.
lá na palestra. São 3 moradores. Para usar uma expressão da área psicanalítica, né? São 3 personas. Cada um em um determinado andar da casa, porque são 3 andares. Existem aquelas personas, né, que elas transitam, elas ocupam o andar primeiro da casa, o primeiro pavimento, o primeiro patamar da casa, que no entendimento de Calderaro representa as nossas experiências que estão contidas no inconsciente. E, consequentemente, nós estamos falando de experiências vividas. Seria o porão, né? Pré-uterinas, tá bom? São experiências que aí a gente pega a psicanálise e projeta ela dentro de um ambiente de entendimento espírita doutrinário. Né? O inconsciente, numa visão espírita, ele é muito maior do que está descrito, por exemplo, na obra de Freud. Ele inclui também as experiências pré-uterinas, de vidas passadas. Toda aquela personalidade composta com essas experiências, ela está adormecida. Porém, ela se manifesta, vez ou outra. Ela deixa escapulir a sua presença, a sua existência. Onde? Junto às personas que compõem o nosso consciente. Então, o nosso consciente é o andar do meio. É a experiência do hoje, é a experiência do agora, é a experiência do dia a dia. Então, existe um Adelmo pai, não existe? Existe uma Adriana mãe, existe uma Juliana professora. Essas personas todas, elas deixam transparecer, se evidenciar no seu trato diário, na sua lida diária, as personas do pretérito. O pai, o profissional, a mãe, o soldado, o bandido, que eu fui em algum momento em que elas são mal contidas. Como as nossas experiências pretéritas, muitas delas foram experiências mal sucedidas no campo da moral, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item Os Bons Espíritas, Kardec vai mencioná-las, chamando elas de más tendências, as nossas más inclinações. Quando ele descreve que o bom espírito é aquele que faz todo esforço para conter as suas más tendências, suas más inclinações. Aloísio, como é que a experiência no consciente, a experiência no hoje, é capaz de administrar bem, de educar as potências, os impulsos do passado? Quando ela se entrega à tutoria, à direção, à gestão de uma superconsciência, segundo o Calderaro, de personas, de faces de personalidade que eu ainda não apresento, personas que eu ainda não sou, mas que devo um dia ser, quiçá serei. É o homem do amanhã. São as personalidades, o pai, a esposa, o profissional, que eu ainda não sou, mas que um dia determina a lei divina, e entra o determinismo divino, um dia eu serei. Ainda serei. Então a minha experiência do hoje é um processo de construção da harmonia possível entre os moradores da casa que habitam o primeiro pavimento, o passado, o inconsciente, os moradores da casa que habitam o pavimento central, o presente, o consciente, com os moradores da casa, e esses são os donos da casa. Esses são os donos da casa,
que são os da personalidade futura, que já estão dentro de mim. Comentários? Algum? Ele hoje está pegando pesado, Giselda. Na realidade, é isso mesmo, nós somos o fruto de várias personalidades. Não é verdade? Nós somos o fruto de várias experiências. E as experiências estão guardadas no nosso inconsciente. Mas, como ele falou, quem manda são as personalidades do sótão, as personalidades superiores que nós um dia seremos. Quando a gente consegue, pela prece, subir para o sótão, pela prece, pelos bons pensamentos, pela realização de boas ações, de ações de amor, pelo perdão, todas essas coisas boas, em termos de moral mais elevada, a gente está conseguindo acessar aquelas personalidades que nós, reunidas, nos farão o homem de amanhã, o anjo, o espírito superior. Mas, por enquanto, nós estamos vivendo o presente e lutando com as várias personalidades que ficaram no passado, que são nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa inconformação, nossa mania de julgar os outros, de fofocar, de falar mal dos outros. Tudo isso são personalidades nossas, que, obviamente, simbolicamente falando, né, são personagens que estão dentro de nós, mas fazem parte do nosso eu, que nós estão no inconsciente, mas basta que algum ato do nosso presente seja acionado para que nós, se nós não tivermos conseguido ainda controlar o nosso lado ruim, o nosso lado inferior, nós imediatamente vamos mostrar quem somos, se nós formos provocados. E aí vamos trazer todo aquelas personalidades lá do passado. E é por isso que a gente fica agarrado no presente, está difícil sair, porque a gente tem que lutar muito, porque o passado nos prende, é a prisão. Nós temos que sair dessa prisão, temos que fazer força. Então, quando a gente consegue perdoar, quando a gente consegue olhar alguém com tolerância, sem preconceito, a gente se sente vitorioso, porque é um patamar que a gente galga. O que vocês acham? É exatamente usar aquilo que Jesus veio nos ensinar, né? O amor à frente de tudo. Se você está diante de um problema difícil, ou de uma pessoa difícil, se você usar de amor, você vai ter compreensão, você vai ter tolerância, né? Se você está diante de uma situação complicada, se você usar de amor, você vai ter equilíbrio para saber lidar com aquela situação, né? Por isso que Jesus veio trazer a referência de amor, né, para nós, para a humanidade. Então, quer dizer, nós almejamos chegar nesse patamar, mas ainda não estamos, né? Em algumas situações nós já conseguimos, em outras ainda deixamos a desejar. E essa é a luta diária nossa, né? Por isso a convivência em sociedade e principalmente em família, né? Que é os nossos desafios. Exatamente. Porque também fazem parte do nosso passado também, né? Fala, Antônio Carlos. Com certeza. O caminho do meio é justamente o buscar para frente, né? É sair daquela função reativa do passado, né? E tentar ser melhor para frente, né? Esse é o objetivo, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Oi, Rita, tudo bem? Quem está aqui hoje é Gilda também, ó. Participando Boa aqui noite, conosco. Gilda. Boa noite. Não estou vendo a Gilda. Ela não vai poder falar muito, não, que ela está lá com Ah, a mãe. explicação. Agora eu vi, agora eu vi. Não, gente. Agora eu vi, agora eu estou vendo. Não estou me vendo, não.
Mas é porque eu estou no celular, então você tem que clicar nos Agora me botãozinhos aqui. vi. Eu também estou no celular. Eu também estou no celular. Oi. Estava pensando, ô Giselda, Fala, essa Rita. situação, né, da gente, às vezes, estar na casa mental de coisas que já passaram. Eu lá no Rio, era não sei aqui no estado, mas era costume a gente, no jardim de infância, ir para museus, que lá no Rio tem muitos museus, né? Museu do Império e tal. E eu lembro que eu, pequenininha, ainda sou pequena, né? Eu entrava nos museus, né? E eu sentia os arrepios e me dava um... Hoje eu consigo falar o que eu sinto, porque a gente já é adulta, né? Mas na época... Eu acho que falhou. Rita, nós não estamos te ouvindo. Tá sem áudio. Eu acho que ela deve ter caído, não? Ela A internet paralisou também. deve ter oscilado, né? Eu não sabia, claro. Oi, alô, estão me ouvindo? Oi, agora sim. Agora sim. Tá, Sim, eu tô ouvindo aí vocês. agora você pode falar do que você sentiu antes. Aí, tá. Isso. Então, eu chegava lá nos museus e eu via aqueles vestidos, que eles botam os vestidos, né, da época, numa grande vitrine em cima, tudo para ninguém tocar, né? E aquilo me dava uma saudade, eu sei que me dava vontade de chorar. Eu não sabia o que era, né? Mas eu chegava em casa e falava, hoje eu já sei o que é. Talvez fosse até uma parte do meu passado que eu estava revivendo, né? Com certeza. E outras situações, Quem sabe né, aquele que vestido não era seu, hein? hoje... Pois é. E hoje, em outras situações, depois que eu conheci a doutrina espírita, eu estou aqui com o microfone que eu estou com na mão. Ele tem situações assim que parece que eu já vivi e situações de que eu já fui. E hoje eu consigo identificar. Então, é isso aí que ele falou. Às vezes a gente tem que controlar nossas atitudes quando a gente começa. Travou outra vez, Rita. Ficou sem som de novo. Travou. A imagem dela também está travada. Deve ser a internet Começa a dela. lembrar do que foi. Agora. Alô? Pode falar. Travou. Travou de novo. Alô? Oi, melhorou? Vamos andando. Maraí, do que eu Fala, estou sendo Rita. agora. Graças. Tá. Está travando muito. Está travando muito? Tá. Vê se você consegue para outro cômodo, Rita, para ver se o sinal está melhor. Bota no Não, 4G. o pior... eu estou botando aqui nos meus dados, o meu Wi-Fi está aqui na minha frente. Mas tá bom, gente, não vou atrapalhar, não. Não, Vamos mas lá, foi vamos bom. A gente tem coisas do passado mesmo que a gente lembra. E, às vezes, a gente traz para o presente, né, como a gente estava comentando, eu queria até fazer um relato. Atitudes, ultimamente eu tenho sofrido um assédio, vamos dizer assim, de um companheiro nosso, que não precisa citar o nome, sobre a questão de política, que ele quer me influenciar para que eu aceite determinado candidato. E ele fica falando algumas coisas e eu não estou querendo ser grosseira com ele. E ele fala, porque você tem que ir, você tem que fazer não sei o quê. Eu falei, não. Aí ele falou assim, uma andorinha só não faz verão. Eu falei, eu concordo. Para governar tem que ser com a colaboração nossa. Eu falei, concordo também, uma andorinha só não faz verão. Mas acontece que Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher. E Jesus não está dormindo, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que vai acontecer. Nós estamos em uma situação de transição planetária. Então, nós não podemos garantir nada. E nós temos que aceitar o que virá e orar para que os nossos amigos espirituais, para que Ismael possa inspirar quem quer que esteja no comando do nosso país. Porque esse que estará no comando, obviamente, terá o amparo de Jesus. Nada acontece por acaso. Mas é isso só que eu queria comentar.
vou só parar aqui para não ficar remoendo esse assunto, mas a pessoa trouxe assim, essa questão do passado, eu acho, de briga, de convencimento, de querer. E nós temos essa forma. Ah, fulano, você é flamenguista? Não, mas você tem que ser Vasco. Não, porque, né, você é da religião espírita, mas essa religião você tem que ser católico. Então, nós seres humanos, temos que parar com isso. Temos que aceitar a escolha individual, porque, como eu disse para o nosso companheiro, vocês estão cansados de saber isso, que a gente tem visto isso muito, e até em mensagens, nós vivemos entre escolhas e consequências. As consequências são fruto de nossas escolhas, mas nós temos que escolher o caminho que nós queremos trilhar, sempre buscando seguir o roteiro de Jesus, que ele é o modelo e guia. Ele é a luz que nós temos que buscar alcançar. Então, temos que buscar aceitar, entender, ser tolerantes com cada um. Cada um tem a sua opinião, o seu modo de pensar, né? Mas só quis trazer só isso para vocês, para mostrar como é que essa pessoa fica remoendo uma coisa que já foi no passado e não enxerga que tem que, né? Todos nós temos que mudar. Então, como a pessoa não enxerga, a gente tem que fazer a parte da gente e fazer prece, ser tolerante, buscar até entender o que o companheiro não consegue enxergar, não tem olhos de ver, né? E a gente aceitar numa boa, porque é uma pessoa que eu amo muito. Apesar de eu amo muito essa pessoa, tenho uma maior admiração por ela, é uma pessoa dedicada, trabalhadora, entendeu? Estudioso. Então, a gente tem que ver as qualidades, né, gente? É isso aí. Mas vamos em frente, então. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, vamos ver o que a Luiz Elias tem mais para dizer aqui. O que é uma casa mental em desarmonia? É quando quem manda na casa são os moradores do primeiro pavimento. Quando o tempo inteiro os moradores do terceiro pavimento, do pavimento mais superior, as personalidades que eu devo ser, estão sendo silenciadas, negligenciadas. E o pessoal do meio, do andar do meio, o pessoal consciente, que vive hoje, que trabalha hoje, que estuda hoje, que ama, que odeia hoje, está sob o comando de impulsos que deveriam estar dormindo. Entenderam? É o nosso estado de espírito. Estado de espírito. Porque é uma condição, é momentâneo. Isso vai mudar. Nesse versículo daqui, Jesus faz uma afirmação. É um diagnóstico que ele dá sobre aqueles fariseus. Ele está afirmando assim, ó. Essa casa, quando ela não está harmonizada, quando ela não está em harmonia, quando ela está fragmentada, quando ela está partida, quando ela está dividida, sabe o que acontece? Olha lá, ela não fica de pé, ela desmorona. É aquela mente que entrou em colapso. Nós temos observado muito isso nos dias atuais, né? É a depressão, é a síndrome de pânico, as inseguranças, os medos, tudo isso é o nosso desequilíbrio mental, né? Com uma visão do todo, com uma visão do todo igual Jesus tinha, imagine o que foi que ele não viu nesses fariseus, hein? Que dor, hein? Com certeza. Muita dor. Verdade. E atualmente, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Atualmente, quando as pessoas vão vivendo, buscando os padrões estabelecidos, e ela não se enquadra naqueles padrões, muitas das vezes isso aí causa ali depressão, causa ali, como é que se diz? Não vontade de viver, né? Porque elas estão se deixando dominar por aquilo que ela, como ele colocou aí, né?
aquilo que elas já foram, de repente, como reis, como rainhas, como donos de haveres e tudo mais. E aí hoje, talvez, nessa vida, não detém isso. Às vezes, beleza, e às vezes poder, e às vezes isso domina o estado presente dela e elas não conseguem lidar com a realidade, né? E aí, O orgulho, né, Francisco? exatamente, o orgulho não deixa. E aí a busca por fuga, né? Através de drogas, por álcool, às vezes até mesmo suicídio. É verdade. É verdade. Certas personalidades, às vezes certos atos do passado, certas vivências que nós tivemos são tão fortes que nós não conseguimos nos desvincular delas. Exatamente. É um caso também que eu vou citar aqui de uma conhecida nossa que ela teve essa informação de que numa anterior existência ela tinha sido muito rica, dona de fazenda, e nesta vida atual ela também tinha uma situação boa, economicamente falando, e ela tinha empregados. E ela narrando que certa feita ela pedia às empregadas que pegassem água para ela, e o Espírito falou para ela assim: você pode levantar e ir lá pegar água. Aí ela disse que deu uma parada assim. É mesmo, né? A cobrança. Você vê que coisa interessante. Ela nunca tinha percebido isso. Aí ela começou a observar que ela pedia água, ela pedia para trazer chá, pedia para arrumar as coisas para ela, e ela assim, gente, não é mesmo? Quer dizer, aquilo ficou... Ela começou, né, até a buscar mudar aquele modo dela de agir. Mas aquilo ficou tão enraizado que ela continuava agindo como da mesma maneira que ela agia, né, na anterior existência. Interessante isso, porque é muito assim... não viver o momento presente, né? Estava preso em alguma parte do passado, né? Ia de ser baronesa, né? Mas a gente ainda vê muito, às vezes, nas pessoas, uma altivez que ela não tem posição nenhuma nessa vida para ter, e ela ainda detém, ainda guarda isso dentro dela, né? Às vezes não tratar as pessoas, não falar. E outras vezes a gente vê pessoas que têm condição e que são extremamente humildes no trato com as pessoas, né? É verdade. Então, aí essas reminiscências do passado que está ainda dentro das pessoas. É que às vezes aquela encarnação é tão forte, a pessoa às vezes gostou tanto, se sentiu tão bem naquela posição, que aquilo não prossegue, né? E ainda teve a bênção de continuar com a posição econômica favorável, que se não tivesse nascido numa condição mais difícil, teria sido mais difícil, né, para poder conviver com o problema, com a escassez, né, com a pobreza, etc. Pois é. Era bom a gente lembrar que essas coisas ainda estão dentro de nós, não só deles. Sim. Então, exatamente. Porque todos nós temos os mesmos problemas. Uns têm de um tipo, outros têm do outro. Então, essas coisas ainda estão dentro de nós. E a dificuldade da evolução é tão grande que a gente passa de uma vida para outra e continua repetindo. Com certeza. É muito difícil a evolução. É verdade. Somos nós, né, Chacu? Mas você lembra de Emmanuel, que se a gente conseguir, a gente às vezes quer alcançar a luz numa encarnação só, isso é impossível. Se a gente conseguir, durante uma encarnação, subir um nível do degrau evolutivo, né? Melhorando um item da nossa personalidade, já é uma grande conquista. Por isso que sempre nas lições ele fala sempre nós, se incluía no meio para poder mostrar que todos nós temos esse tipo de problema. É verdade isso mesmo.
Eu estou citando apenas para mostrar que, às vezes, tem certas situações que são mais aparentes, né? Mas isso aí realmente a gente que faz a vida da gente, né? A gente é que tem que entender, buscar, que é o mais difícil, é isso. É você conseguir, por isso que é interessante, é importante a meditação, né? É muito difícil você perceber as suas dificuldades, você aceitar as suas imperfeições. E é por isso que você vai levando. E quando alguém, às vezes, fala com você, você se enfurece, ou às vezes A você gente acha agride fácil o achar as outro. imperfeições do outro, mas não acha fácil achar as da gente. Agride o outro numa imperfeição que é sua. Como você não aceita, não parou para pensar, você observa o do outro, mas não entende que o outro está representando exatamente da mesma maneira que você pensa, que você é. Exatamente. O outro é o nosso espelho. Então, você vê os problemas no outro, você está vendo os seus problemas. Exatamente. Perfeito. Está errado nele, precisa ser corrigido em mim, né? Exatamente. Mas é isso, vamos seguindo, né? Vamos caminhando, que a estrada é longa. Vamos. Muitos irmãos nossos entraram em completo colapso espiritual. Muito embora estejam bem vestidos, ganhem muito dinheiro e sejam muitas vezes elogiados e bem-quistos na sociedade. Mas a vida mental ruiu, desmoronou. Aloysio, e cidade, rei? Mesma coisa. É só usar o mesmo padrão. Existe uma parte da grande cidadela mental que vive a experiência de hoje, uma parte dessa população íntima. Nós somos um mundo, gente, nós somos um país, né? Nós somos uma cidade. Quantos Aloysios moram aqui? Alguns deles são os Aloysios que eu tenho que silenciar. Alguns deles é o Aloysio que anda por aí, são os Aloysios que andam por aí, que gravam miudinho, né? Que são o pai do Francisco, esposo da Juliana. E existem os Aloysios que eu ainda não sou e que eu preciso dar voz para eles. Voz de comando para eles. Voz ativa para eles. Mesmo padrão. Reino. Eu sou um reino. Em mim há vários habitantes. O que é o reino de Deus? Por que Jesus vai dizer assim, o reino de Deus está em vós, dentro de vós? Por que ele vai dizer isso? Quando toda essa população está em harmonia e sobre o comando e a liderança e a gestão da personalidade do futuro, do amanhã, quem está no comando é Deus. Porque esse homem do futuro, esse anjo que eu sonho ser, eu quero ser e que eu serei, é o agente de Deus dentro de mim. Louco isso, né? E tudo isso sou eu. Tudo isso sou eu. Quando sob a direção de Deus, esse reino íntimo, ele não é mais meu, ele é de Deus. Está nas mãos de Deus. Sob o comando, o controle de Deus. Tá claro isso, gente? Até aqui? Porque agora nós vamos ter que avançar. Então, reino dividido, cidade dividida, casa dividida, é o mundo íntimo, é a intimidade em desarmonia, fragmentada, desestruturada. Quando essas personalidades íntimas, elas não estão em acordo, elas estão em desacordo. Aí, aquilo é aridez, aquilo é perigo, como num deserto, aquilo é casa em ruína, com trinca, mofo, infiltração, vazamento. Estamos desolados, estamos adoecidos quando isso acontece. Essa passagem aqui
ela é uma passagem para refletir sobre o estado mental de muitos religiosos. Porque Jesus não está falando sobre essa casa dividida, esse reino partido, né? Essa cidade fragmentada. Ele não está falando da multidão. Ele não está falando especificamente do romano. Ele está falando de quem foi maledicente com ele no versículo anterior. Quem? Os fariseus. E o que um fariseu representa? O fariseu histórico é um secto, um partido, né? Uma facção do judaísmo no século I. Agora, o fariseu símbolo bíblico, ele representa todo religioso em desajuste. Todo religioso em perturbação. Todo homem que se consagra à atividade religiosa, muitas vezes se consagra à liderança de atividade religiosa, mas traz o mundo mental em desajuste. Isso acontece? Estão entendendo a importância desse versículo? Bom, eu estava preparando hoje esse versículo, esse estudo, quando eu recebi um recadinho de um amigo. Então, normalmente eu mando um abraço. Ele vai relatar um caso interessante, que pode acontecer em qualquer lugar. Pessoal que manda recadinho, mas hoje não vou mencioná-lo, tá? Porque aqui o que importa é o enredo da história. Então, um amigo lá de, né, falar que nem lá no Chaves, o Jairinho, carteira de Tangamandápio, né? Então, um amigo lá de Tangamandápio, uma cidade imaginária, um amigo de uma determinada cidade, onde tem uma atividade espírita doutrinária, um grupo de estudo do Evangelho, e em dado momento, essa história, vocês vão entender como isso vai ilustrar o que nós estamos discutindo aqui. Em dado momento, nesse grupo de estudo do Evangelho, sob um teto espírita de uma casa, o abrigo de uma casa espírita, entrou-se em discussão, surgiu uma polêmica sobre o porte e a posse de armas. Entrou-se em discussão. O companheiro, o amigo que entrou em contato comigo, pedindo ajuda, orientação, um conselho, né? Eu coordeno um grupo de estudo também, outros companheiros coordenam um grupo de estudo, a gente troca sempre figurinha, um dá força para o outro. Então ele entrou em contato comigo e falou assim, o que eu faço? Olha o que aconteceu. Entrou-se no mérito dessa discussão sobre posse e porte de armas, e o pessoal defendia o porte e a posse, uma boa parte o porte e a posse de armas. O espírita, um cidadão espírita, não é diferente dos outros cidadãos, que ele também tem o direito de ter em casa, para sua defesa e de sua família, uma arma, ou mesmo portá-la na rua. Entrou-se nessa discussão. Esse nosso amigo tentou argumentar com as pessoas do grupo uma coisa que eu reforcei para ele. Falei, você está certinho, isso mesmo. Não existe no estudo evangélico doutrinário polêmicas sobre isso. Não existe polêmica. Porque a polêmica se polemiza quando você tem 2, 3, 4 visões possíveis sobre um determinado tema. E aí o debate, a discussão é para que se chegue num consenso. Essa polêmica sobre espírita portar ou possuir armas, ela não existe. Porque só existe uma visão possível. Não tem várias. A única visão possível dentro de uma casa espírita sobre este assunto é a do total e absoluto desarmamento. Essa é a visão do Cristo. Então nós não visitamos casa espírita, grupo de estudo espírita, para expor a nossa visão sobre um assunto. A gente entra numa casa espírita e senta num banco para estudar evangelho para aprender qual é a visão de quem?
de Jesus. E a visão de Jesus sobre posse e porte de armas, ele expressou no Horto das Oliveiras, quando foi ser aprisionado. E disse para Pedro o quê? Guarda, você não devia nem estar com ela aí com você. Quanto mais sacá-la. Você se lembra dessa passagem? Pedro tirou a faca, a espada, e cortou a orelha de Malco, né? Que era um dos soldados romanos que vieram prender Jesus. E Jesus, então, não colocou a orelha do outro no lugar e disse: Pedro, embainha tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Diz que foi a primeira cirurgia plástica do mundo. Essa foi ótima, Jacu. Com certeza. É verdade. Então é interessante isso, né? Guarda essa arma. Qualquer agora. Coisa fora disso está distorcido, né? Exatamente. Deixa ele só acabar aqui para poder a gente comentar. Essa é a visão. Se é uma única visão, tem polêmica? Tem. Bom, a coisa ficou... Ele falou assim, não vou dizer que ficou acalorada, porque o pessoal lembrou minimamente que estava numa casa espírita, mas ficou bem intensa. O que eu propus, ele disse? De procurar um palestrante na região, que é muito respeitado pelo grupo, para ele vir até o grupo falar do tema. Olha a bondade desse companheiro. Que lucidez, né? Ele entrou em contato com um palestrante muito respeitado, que o pessoal do grupo gostava muito. Falou, vem aqui na nossa casa, vem aqui na nossa reunião, fala do tema. E esse palestrante estudioso foi e reafirmou o quê? Que não existe polêmica. Não é uma coisa para se pôr em pauta de discussão. Seria mais ou menos, para vocês entenderem isso, gente, pessoal de casa também, seria a mesma coisa de eu chegar aqui e falar assim, para vocês perceberem o absurdo. O que é o tosco, o sombrio, o obscuro, quando a gente fala de estudo do Evangelho. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês assim, gente, o tema do miudinho hoje é um debate livre para nós tentarmos entrar no consenso se nós devemos ou não beber uísque enquanto estudamos o Evangelho. O que vocês achariam de um estudo? Hoje é uma discussão, um debate, se nós devemos ou não consumir álcool durante uma reunião mediúnica. O que vocês achariam disso? Não é, sabe, é o absurdo. É o absurdo. É o nonsense. Para quem não sabe o que quer dizer a expressão nonsense... Sem sentido. É o sem noção. Sem noção. É a sem noçãozice. Sabe? Então você chegar num grupo de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, ser um espírita cristão e debater ou tentar argumentar, muitas vezes forjando, torcendo, corrompendo e adulterando a literatura espírita, para sustentar que o espírita deve ter arma de fogo, é o nonsense, é um absurdo. Esse companheiro foi na casa espírita, fez a palestra que pediu, e aí, de um grupo de 30 pessoas, 15 se sentiram ofendidas e afastaram o grupo. E aí, o companheiro, esse amigo meu, entrou em contato e falou assim, tô triste com isso, porque era um grupo bonito, umas 30 pessoas. Depois dessa palestra, onde o palestrante expôs exatamente isso, 15 pessoas foram embora. Porque não, é um direito do cidadão ter arma de fogo. O espírita é um cidadão também. Antes de ser espírita, ele é cidadão. Quando o certo é, antes de ser cidadão, ele é espírita. Sobraram 15. Ele falou, o que eu faço? Eu estou triste com isso. Onde eu errei? Eu falei para ele, olha, você não errou, você acertou. Eu vou dar uma paradinha aqui. A Gilda já deve ter saído, porque agora vai ser a vibração lá dentro. Mas eu vou dar uma paradinha porque
eu acho que, basicamente, o assunto de hoje, nós vamos parar aqui, olha, 30 minutos ele falou. E sábado que vem a gente, presencialmente, prossegue. E, na realidade, ele falou algo que eu achei muito interessante, é que nós vamos para a casa espírita. Oi, Helder. Nós vamos para a casa espírita. Fala, meus amores. Para discutir, para estudar o Evangelho de Jesus, e não para discutir nossa posição diante de tal ou tal fato. Nós vamos estudar o Evangelho de Jesus para que o Evangelho de Jesus nos traga aquele subsídio, aquela base para nós nos melhorarmos. Então, achei isso muito interessante dele. Realmente não tem como você ir para a casa espírita para ficar... Por isso que, às vezes, realmente, tem pessoas que se afastam porque... eu não fui compreendida, aquela casa espírita não aceita isso. Então, é a questão da casa mental dividida. A pessoa ainda não conseguiu entender que o objetivo maior da nossa vida é a prática do amor, é a prática da solidariedade, da fraternidade, da união, do estudo, né? E é isso que a gente tem que colocar em nossos corações, em nossas mentes. Nós temos que entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só isso. E saber escolher qual sintonia a gente tem que estar. Porque a pessoa, esses espíritos ou qualquer outro, o que eles analisam? O bandido está andando armado, vai vindo de casa, vai vir esse eu preciso para me proteger. Mas a gente não precisa entrar nessa sintonia. É difícil, mas tentando a gente vai conseguir. Você sabe qual é a nossa maior arma? É o coração puro. É a prece. A prece. Quem protege é Deus, eu vivo falando isso. Exatamente. E outra coisa, não adianta você exportar qualquer tipo de arma de defesa, porque se tivesse chegado a sua hora, é questão de determinismo do nosso... Até nós próprios combinarmos, termos acordado antes de encarnar, que desencarnaríamos daquela maneira, e se nós não tivermos assim, a liberdade de escolha, nosso mentor iria nos dizer, você vai desencarnar dessa maneira. Chegou naquele momento, não tem bala perdida. Tem um grande ensinamento. É o seu momento. Tem um grande ensinamento no livro Paulo e Estevão, quando Estevão, o Gesiel ainda, com o nome de Gesiel, desembarca naquela praia com doença, com febre, tinha uma carteira que aquele cônsul tinha dado para ele, e o ladrão vem assaltar ele, ele fala, não me mate não, você quer o dinheiro? Dá a carteira para ele, eu estou precisando de ajuda. E o ladrão ajuda ele e vai levar para quem pudesse levar ele até a casa do Pedro. É verdade. Está vendo, né, Helena? Como nós temos que aprender com esse povo aí? Partindo da premissa que Jesus é o modelo e guia, aquela discussão não cabia, né? Pois é, exatamente. Que sirva também de exemplo para todos nós, né? Embora eu acho que nós somos um grupo muito homogêneo, não passaria essas coisas na nossa cabeça. Gente, eu vou agradecer, não saiam daí que nós vamos fazer nossa prece ainda, mas desejar a todos, nós vamos desligar aqui a gravação, a todos que estão nos ouvindo aqui, nos assistirão depois, os internautas. Um bom domingo, muita paz nos corações, uma vida de muitas realizações, de muita harmonia no lar, de muita harmonia com os vizinhos. É difícil? Mas é o que está a caminho conosco, né? Os que estão a caminho conosco, que a gente tem que aprender a amar, a tolerar, a perdoar, para poder a gente crescer. Beijo grande para todo mundo. Boa noite. Boa noite, fique com Deus. Boa noite, beijo no coração. Boa noite. Gratidão.